lá em Ouro Preto estão fazendo pivotagens depois de conversar com alguns especialistas ou até mesmo aprofundar seus estudos na tecnologia e chegar a alguns pontos assim. É muito bacana conversar com esses grupos, porque a experiência que eles tiveram até chegar à conclusão que eles precisavam refazer tudo que eles estavam pensando até agora e mudar, é uma experiência legal, uma experiência rica. Acho que todo mundo devia conversar com esses grupos aí. Né? O dia que eu conversei com os do seu grupo foi muito bom. A sala estava assim, a gente estava deitado em posição fetal depois de conversar. Mas normalmente, e qual que é o legal desse testemunho? Foi o mesmo testemunho que eu tive lá em Ouro Preto. Teve uns meninos que eles falaram, vocês já deram uma bicada em todos os EVTCs, não já? Acho que alguns já, outros não, né? Tem uma tecnologia dessa marca muito legal, que ela trabalhava com condicionadores de sol. Alguém chegou a dar uma bicada nisso? É uma que está lá em Ouro Preto. Tem um grupo trabalhando com isso. O que é um condicionador de sol falando mal e porcamente, bem chulo? É um fertilizante ruim, entendeu? Ele não é um fertilizante tão bom, e aí por isso, falando assim, né, bem leigamente, como ele não se enquadra na categoria de fertilizantes, ele é um condicionador de solo, para você trabalhar com aquilo. E aí esse condicionador de solo caiu em um grupo. Eles trabalharam, pensaram um monte de coisas e pegaram uma mentoria com uma pessoa até bem gabaritada. E a pessoa que gabaritou, que deu a mentoria para eles, falou assim, olha, vocês deviam trabalhar com jardim de telhado, com rejeito para jardim de telhado. Eles fizeram essa mesma cara que você fez aí. Tipo assim, jardim de telhado? Como assim, né? Primeira coisa, olha o tamanho desse mercado. Quem já viu um jardim de telhado aqui? E aí? Acho que ninguém viu o jardim de telhado. E aí agora você imagina você tem que fornecer para isso, tendo como, empurrando aqui rejeitos dessa marca. Você tem milhares e milhares de toneladas para fazer isso uma coisa. O pessoal logo viu que não fazia sentido. E aí eles ficaram tentando naquilo, trabalharam, ralaram, não conseguiram. Quando eles deram o mesmo testemunho do grupo daqui de BH, que eles estavam deitados lá em posição fetal, um deles virou e falou assim, olha, eu acho que se a gente juntar lembra que vocês fizeram um trabalho de caracterização da tecnologia lá no começo e tal? Um deles, enquanto estava estudando sobre a tecnologia, viu que se você juntasse a tecnologia da Samar, de condicionadores de solo, com o lodo ativado, que é um rejeito da questão de tratamento de água e tudo mais, você podia fazer um fertilizante para o mercado agrário muito melhor do que a gente estava mexendo, para trabalhar com coisas bem diferentes e um mercado muito maior, agronegócio no Brasil, né? E aí eles conseguiram juntar esses dois rejeitos aí na forma de um negócio e estão indo para um fertilizante de verdade. Foi um negócio assim, não é fácil de pensar. Você não acorda e pensa nisso, né? E aí depois a gente foi descobrir, um deles trabalha com lodo ativado. Então, isso é a barreira de entrada, né? Não é fácil para a pessoa pensar num problema e chegar a uma solução, mas o grupo de lá de Ouro Preto conseguiu fazer a mesma coisa. E teve um outro grupo lá também que foi legal, que eles estavam trabalhando com cimento normal. Eu acho que alguns grupos aqui também devem estar com cimento em algum estágio. E aí eles descobriram que eles podem substituir móveis que são feitos de madeira por móveis que são feitos com rejeito que imitam igualzinho a madeira, com um valor agregado muito maior, com a tecnologia mais legal. E eles também pivotaram em alguma coisa assim. Então, acho que quem tiver... É madeira plástica ou é outra coisa? É outra coisa. E aí, quem tiver curiosidade, assim, acho que se vocês publicarem lá no grupo, não sei se vocês têm um grupo só de vocês, sei lá como é que é isso, mas provoca para vocês conversarem com essas pessoas que passaram por essa experiência aí, só aproveitando o gancho aí, para vocês não ficarem tão estáticos nesse ponto. Ficou tranquilo de market share, que era o que eu tinha falado mais cedo? Um outro ponto, questão de oceano azul, oceano vermelho, comentei na semana passada. Para alguém esse conceito é novo, eu só botei aqui para a gente pincelar. Então tá, o que é esse oceano vermelho e esse oceano azul e oceano vermelho? O oceano azul é quando você vai entrar no mercado que não tem tantos concorrentes ainda. Quando você não está no mercado que tem tantos concorrentes ainda, você consegue competir por qualquer outra coisa que não necessariamente preço. Então, se você está no oceano azul, você consegue competir. Vamos supor que... o que seria um exemplo de um oceano azul? Por exemplo, o ditado claro que ela fala, vender água no deserto. Se tiver poucas pessoas vendendo água no deserto, você está no oceano azul ali, concorda? Você pode vender água no preço que você quiser, você pode vender água do jeito que você quiser. Se você estiver vendendo água poluída, água limpa, água verde, água azul, o pessoal vai comprar água do você ali, né? O oceano azul é mais ou menos nessa linha. A única diferença do oceano azul para o vermelho é quando você não tem tantos concorrentes lá. O oceano vermelho, você tem muitos concorrentes. Se você tem muitos concorrentes, você para de ditar as regras do mercado que você entrou ali, entendeu? E aí, o que acontece? Você vai provavelmente competir por preço. Provavelmente competir por preço. Por quê?
os parâmetros de qualidade vão estar setados. Concorda? Tipo assim, você tem vários concorrentes ali educando o mercado, falando assim, ó, isso aqui que é uma água boa, isso aqui que é uma água boa. Você não vai poder vender água verde lá se tiver várias pessoas vendendo água transparente, que a água seja muito melhor. E aí, a ideia do Oceano Vermelho, que aí faz sentido para a empresa de vocês, é vocês pensarem se vocês estão pensando no mercado que é um oceano vermelho ou que é um oceano azul. No oceano azul as coisas são muito mais fáceis. Se eu não me engano, na biblioteca de vocês tem um livro lá que chama Estratégia do Oceano Azul e tudo mais. Tem. Tem. Então dá uma olhada lá na biblioteca de vocês, a gente colocou. Esse livro é muito bacana, ele tem uns conceitos mais tradicionais, então é bom para sair um pouco desse mundo de startup e para um mundo mais de empresa tradicional. Mas o bacana é o seguinte, você entender. O Oceano Vermelho, você tem muito concorrente, provavelmente ele pode estar comoditizado em algum nível ou não. Você vai competir por preço e provavelmente se a sua proposta de valor não for muito forte, você não vai conseguir entrar nele, ou então você não vai ter uma barreira de entrada tão clara para mexer ali. Tranquilo? Aproveitando um gancho nisso, estava conversando hoje mais cedo com a colega de vocês aqui. Às vezes, você tem alguém aqui que provavelmente, no caso do grupo deles, pensou que com o produto de vocês, a empresa, a Samarco, ou seja, a empresa que vocês estão pensando em fornecer, vai poder fazer um produto muito mais barato. Provavelmente alguém chegou aqui na proposta de valor, de redução de custo ou preço. Em algum momento alguém deve ter chegado a isso. Quando você propõe redução de custo ou preço, quais são as vantagens que o seu cliente tem? Normalmente são duas grandes vantagens que ele tem. A primeira, um aumento de margem. Concorda? Tipo assim, se eu estou fornecendo um produto, um insumo mais barato para ele, ele vai conseguir vender o produto no mesmo preço, porque eu não estou mexendo nesse mercado, em compensação com um custo mais barato. Isso significa que ele vai ter uma margem maior. Tranquilo? Fazendo lógica para todo mundo aí. Esse é o primeiro ganho. É o ganho mais claro que tem, é o ganho mais tranquilo que funciona. O segundo ganho é a possibilidade de atuar em outro mercado. Concorda? Às vezes, eu estou fornecendo para o mercado X, mas eu caí tanto o meu preço que eu consigo fornecer para o mercado Y que eu nem cogitava mexer. Concorda? Esse é um outro ganho que você tem. Se você cair para esse caminho do outro ganho que tem, você precisa entender se faz sentido isso para esse outro mercado. Se esse outro mercado não é um oceano vermelho. Entendeu? Sacou, gente? Ninguém está no oceano vermelho porque quer, não. Normalmente tem razões para estar ali. Essas razões estão relacionadas a coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas ficou claro assim, essa questão do porquê que quando você tem um benefício de redução de custo ou preço, você precisa estar atrelado nas duas grandes vantagens que você pode gerar para o seu cliente? Concorda? Assim, isso é bacana de entender. Porque ou ele vai aumentar a margem, e aí, o que é bacana? No workshop de Canvas que vocês tiveram, e também no treinamento da semana passada e no da outra semana, eu comentei com vocês que a proposta de valor tem que ser o fit claro entre a dor do mercado e o diferencial que vocês têm. Se for preciso gravar alguma coisa de desafio mineral, grava isso. Entendeu? Tem que estar claro isso aí. E aí, nesse modelo da proposta de valor com a dor de mercado, vocês precisam entender claramente o porquê que vocês estão entrando no mercado ou não. Entendeu? Se faz sentido ou não. Se você vai mudar, vamos supor que se você precisa ter certeza que aquele mercado, por exemplo, quer aumentar as margens dele. Se você está oferecendo redução de custo para o seu cliente, claramente ou ele tem que ir para um outro mercado, ou ele precisa aumentar a margem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O mercado de transportes. O setor de transportes. Transporte rodoviário. Teve até a greve esse ano, né? Vocês lembram que teve a greve e tudo mais. Aquela greve não foi à toa. Aquela greve foi porque o setor está espremido, trabalhando no osso, tendo prejuízo ano após ano. Todas as transportadoras. Eles estão trabalhando no ano com margem de 4%, 5%. Você tem ideia do que é isso? Não. Tipo assim, imagina que você imobilizou um capital gigantesco, no final do ano você tem um retorno de 5% desse capital. A nossa inflação está em 6%. Né? Aí você imagina, quando eu estou falando de capital de verdade, é capital de verdade, gente. Por exemplo, empresa que eu trabalhei aqui na época dando suporte de granel, eles tinham 500 unidades, cavalinho mais caçamba, né, de caminhão. Cada um ficava em 500 mil. Aí imagina você ter esse dinheiro gerando 5% de lucro no final do ano. Assim, não fez sentido nenhum. Se tivesse vendido tudo, passado no código, botado no banco, você teria muito mais resultado do que empreendendo, gerando emprego, fazendo uma série de coisas assim. Vamos entrar nessa seara daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem. Por exemplo, se você oferece um combustível para o setor de transporte,
que vai reduzir o custo do quilômetro rodado em 5% que seja, para eles é uma dor muito clara, concorda? É isso que eu estou querendo dizer, beleza? Então, fique claro isso aí. Para todas as outras propostas de valor, vale a mesma coisa. Eu estou só frisando essas duas, que são as mais críticas. As outras você consegue. Provavelmente as outras você não está falando de um oceano vermelho. A de custo, às vezes, você vai estar falando de um oceano vermelho ali. Tá? Mercado comoditizado, acho que eu falei para todo mundo, né? Mercado comoditizado é quando você começa a competir no volume. É um nome bonitinho que a gente fala quando você não está competindo por preço. Vocês lembram da palestra do Rodrigo, que ele mostrou um gráfico de quanto ele vende o minério no mercado externo e tudo mais? Ele mostrou isso no slide, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Ele botou uma barra e falou o seguinte, ó, se o nosso minério tiver 50%, eu vendo ele a tanto. Se o nosso minério tiver 60%, eu vendo ele a tal. Lembra? Se alguém deve ter lembrado disso aí. Ali ele está falando de quais preços são praticados e o pessoal olha aquele índice para comprar ou não. Entendeu? Pensa que nesse mercado comoditizado, o pessoal não tem um vendedor, oi fulano, eu estou aqui, ó, toma uma barganha, não. A galera compra em tão volume, em tamanha quantidade, que qualquer variaçãozinha de preço faz sentido entre comprar ou não. É um mercado de trader mesmo, eles fazem quase um day trade de trabalho. E aí, essa é a característica de um mercado comoditizado. O mercado de geração é um mercado de commodity. Mesma coisa no mercado de soja, aqui no Brasil, concorda? Mesma coisa no mercado de gado, mercado de ouro, mesma coisa, são mercados de commodity. Eu entendi. Eu acho que você te falar que o comoditizado você não está competindo por preço. Não, comoditizado você está competindo por preço. O que importa é o volume. Então, isso não importa é o volume, o que importa é o preço. Beleza? Ficou claro? Porque qualquer variação no preço... Qualquer variação mínima do preço vai tomar uma decisão de compra ou não. Só que ou não. Entendeu? E aí, quando a gente fala de mercado comoditizado, é como se a gente estivesse fazendo um drama, entendeu? Poucos mercados são comoditizados de verdade. Estou falando de mineração, estou falando de café, estou falando... Isso é commodity, beleza? Isso é commodity de verdade. Quando a gente fala mercado comoditizado, é como se estivesse fazendo um drama. Tipo assim, olha, tem muita gente oferecendo isso aí. Entendeu? Eu brinco isso, por exemplo, fazer site. Teve uma época que eu tive uma empresa de fazer site. Não mostrei no exemplo as minhas falências para vocês não. Ela chamava TechUI, inclusive chama ainda. Tem alguns sites lá. O que a gente percebeu? Que o mercado de site, o pessoal não estava mais querendo. A primeira pessoa que vai fazer um site para ele não tem muito aquele conhecimento de fazer um site com SEO bacaninha, com um design legal. Ele quer ter um site para poder falar que tem um site. E aí a gente descobriu isso, o que a gente fez? A gente chegou no mercado, todo mundo para fazer... Quanto vocês acham que custa fazer um site hoje? Assim? Alguém tem 10? Hã? 3 mil, 2 mil, tem de 1.000, tem de 500. A gente vendia o site por R$250. E aí a nossa estratégia era ganhar no volume. Porque eu ganhava na venda do site e eu ganhava na hospedagem do site. Então o nosso modelo era o seguinte, eu vendia para você o site por R$250 e cobrava de você uma mensalidade, um aluguel para você estar na web, né, hospedagem, eu cobrava R$19. Ali eu ganhava R$4 de lucro em cada sitezinho que eu fazia por mês, enquanto ele estivesse comigo. Entendeu? Por isso a minha estratégia era o quê? Aumentar minha base de sites o maior número possível, que eu vou poder trabalhar com aquilo ali. Sacou? Entendeu qual que é o esquema disso aí? Aí a gente brinca que a gente estava trabalhando no mercado comoditizado. Se eu quisesse volume, era só abaixar o preço no tal que eu ia vender site a rodo. E era exatamente o que a gente fazia. Você chega em qualquer dono, e qual que é a experiência disso? Você chega em qualquer dono de restaurante que não tem site e tudo mais. Você fala para ele que vai vender num preço muito barato, ele vai querer fazer. Se você faz um pouquinho mais caro, ele já não vai querer fazer. Entendeu? Isso é só um exemplo do que a gente brinca de mercado comoditizado. Vale a pena vocês fazerem um paralelo com o de vocês. Beleza, gente? Não, essa aí não chegou a falir, não. Esse foi um negócio aqui. O que tava... Mas tem alguns desafios. Eu vou falar dela um pouquinho. Hã? Redes sociais foi um. Nós vamos barrar isso aí daqui a pouco. Lembra do treinamento da semana passada? Que eu falei que nem sempre seus concorrentes são quem faz as mesmas coisas que você? Às vezes tem o seu dinheiro está no mesmo bolso que outros dinheiros, vamos dizer assim. No meu caso, é no mesmo bolso do gestor de mídia social. Tipo assim, a moça que tem um salão de beleza, que posta no Instagram lá, ela trabalha com design de sobrancelhas. Talvez uma pessoa que cuide do Instagram dela bem feito e tudo mais, seja muito mais eficiente do que o site. Das minhas aqui, quem já entrou num site de design de sobrancelhas?
Quem já viu uma postagem no Instagram de design de São Francisco? Eu já vi isso. Então, tipo assim, acho que todo mundo deve ter esbarrado. Essas questões isso vai saindo do mesmo dinheiro que outra pessoa sai, entendeu? Mas a gente vai falar um pouquinho mais desse exemplo da TechUI, porque vai dar pra gente conversar nos outros indicadores que eu trouxe. Algum outro indicador econômico até agora que alguém queria comentar? Algum termo que a gente falou que não entendeu? Eu lembro um dia que vocês falaram um negócio de transporte, aqueles termos. Eu já até aprendi isso algum dia, mas eu esqueci. Eu esqueci até da sigla. Fala uma sigla de transporte aí, se é isso ou aquilo, sabe? Eu vou procurar aqui, pode ir. Tá bom. A gente dá uma olhada, mas tá, mas é qualquer um que lembrar. É FOB ou não sei o quê. Não sei se é de transporte. Sabe o que é? Tá. Isso aí normalmente se é taxado na hora da nota fiscal, se é taxado depois da nota fiscal. Né? Mas isso é importante para julgar? Porque um dia alguém fala. Vai ser importante na hora que vocês fizerem o plano financeiro. A gente vai chegar lá. Tá. Aí vocês têm que mensurar essas questões, tá? Vamos lá. Coloquei uns outros aqui, só pra gente continuar estressando esse tema. A questão de diversificação econômica. Né? É justamente o motivo do desafio mineral. Tá todo mundo lembrando disso aí? Do porquê que essa marca está fazendo o desafio mineral? E outras iniciativas nesse sentido? Alguém não lembra? Pode falar, gente. A hora é agora, se não lembrar. Matheus, no dia que o Rodrigo veio a última vez, pelo que eu entendi, ele falou que já existem acordos bem específicos de utilização do rejeito. Isso. O que acontece? Para essa marca poder voltar a operar, conseguir as licenças que ela tem e tudo mais, ela precisa cumprir uma série de requisitos, uma série de combinados com os entes envolvidos ali. E aí, uma dessas questões é um plano de diversificação econômica. E o que é isso? Atualmente, a região de Ouro Preto e Mariana é totalmente dependente da mineração. Se vocês terem ideia, Ouro Preto tem turismo e tudo bem. Não dá uma fagulha do que a mineração mexe lá, é a mesma coisa. E aí, esse plano de diversificação econômica é basicamente para que a população consiga gerar renda proveniente de outras coisas que não a mineração diretamente. Beleza? Quando a gente fala de diversificação econômica, é basicamente como se a gente estivesse aplicando Porter à cidade. Lembram do conceito que a gente fala, olha, se você só tem um cliente, você está refém dele? Vocês leram os materiais que eu coloquei no Slack? Leram, né? Tá, fala nada. Depois vocês dão uma olhada lá, que tem um pouco falando lá a respeito sobre diversificação de clientes, de portfólio de clientes e de fornecedores. O que é isso? Se você só tem um fornecedor, se ele falar que não vai te fornecer mais por qualquer caso você está lascado. Se você tem dois apenas, um vai barganhar preço com o outro, você não vai conseguir nem olhar direitinho como funciona. A mesma coisa para os clientes. Se você só tem um cliente, se ele sai, você morreu. Você tem poucos clientes, você tem pouco poder de barganha, você tem pouco como mexer nessa base que você mexe, entendeu? É isso que a gente fica falando. E aí, o conceito de diversificação econômica, ele casa com isso pensando na lógica da cidade. O que é isso? Pensa em Mariana. Mariana, Samarco não pode mais operar. Como a Samarco não podia mais operar, a movimentação daquela cidade toda, que dependia única e exclusivamente de um grande player, bagunçou a cidade toda, concorda? Então nós temos lá hoje, Mariana, índices de desemprego altíssimos, nós temos vacância nos imóveis, uma série de outros problemas lá, porque a cidade não tinha um plano de diversificação econômica bem estruturado. A Samarco tem como um dos compromissos ajudar nesse modelo de diversificação econômica. Quando eu falo que o desafio mineral está dentro desse braço, é porque, teoricamente, daqui vão sair várias empresas, né, que outras pessoas vão poder trabalhar que não estão necessariamente ligadas com a mineração. Estão ligados com o rejeito, que já está lá, que tem rejeito para todo mundo para vender, mas são outros negócios completamente diferentes. Beleza? Isso que a gente fala desse modelo. Sazonalidade. Acho que é um termo que a gente também usa direto, é comum para todo mundo. Beleza, então não vou explorar muito a sazonalidade, só um ponto de sazonalidade que eu gosto de falar é para vocês pensarem na questão estratégica da sazonalidade, pensando no plano de go-to-market de vocês. Beleza? Para quem não teve como estar aqui no de go-to-market, acho que seu grupo não teve como estar, né? Depois da mentoria a gente fala um pouquinho sobre isso também. Porque esse aí não deu para gravar não, o vai até me xingar, eu sei porque foi corrido lá em Ouro Preto e não teve como gravar lá. E aqui acabou nossa bateria. Mas, de qualquer forma, sazonalidade é um conceito importante para vocês entenderem na estratégia de go-to-market. Faz referência ao mercado estar
consumindo determinada coisa em determinado tempo ou não está consumindo em determinado tempo. Beleza? No caso de vocês, dá para explorar um pouquinho mais. Confronta a questão da sazonalidade com o resto da cadeia. Lembra aquele treinamento que a gente teve lá no começo falando da cadeia produtiva? O Vinícius falou com vocês da cadeia. E aí, ele deu o exemplo de vacina, não foi? Lembra que a gente era um player ali dentro daquela cadeia? Quando vocês pensarem em sazonalidade, eu vou pedir para vocês explorarem um pouquinho mais do que isso. E dar uma olhada em como a sazonalidade reflete em toda aquela cadeia. Entendeu? Não só no negócio de vocês. Aí é basicamente para o conhecimento de vocês mesmos. Isso aí normalmente agrega muito, você entender como que o mercado inteiro relaciona com a sazonalidade. Por exemplo, pensa na construção civil. Construção civil, novembro, dezembro, chove pra caramba. Consequentemente, o pessoal dá uma diminuída no ritmo das obras. Isso aí impacta na onde? Impacta no pedreiro, isso impacta também no cara que transporta, impacta no cara do depósito, impacta no cara que faz reforma, impacta no cara que está construindo um monte de prédio, impacta lá na caixa para a galera que está procurando financiamento, entendeu? O legal da sazonalidade é você destrinchar e distribuir os efeitos dela ao longo de toda a cadeia que a gente está falando. Isso que é o divertido aí do negócio. Benefício de monopólio temporário, vocês já estão cansados de ouvir eu falar sobre isso. Né? Eu falo todo dia sobre esse negócio. Basicamente, é o que motiva a inovação nas grandes empresas, economicamente falando, porque isso me dá um diferencial competitivo, que me coloca no oceano azul por um tempo pré-determinado. Beleza? Confronto com essas coisas aí. Não vou ficar chovendo molhado, não. Alguém não lembra o que é benefício de monopólio temporário? A última vez que eu vou falar sobre isso, não falo mais. Tá bom, parei. Taxa de crescimento acumulado, isso aqui vocês devem ter esbarrado quando vocês pesquisaram sobre o segmento que vocês estão pensando em mexer. Você tem esse dado sobre vários setores da economia. Sobre agronegócio, sobre questão de turismo, sobre cabelo, sobre tudo você tem esse dado. Além de outros dados nesse sentido, que é basicamente a taxa de crescimento composta ao longo de um ano de um determinado segmento de mercado. Quando você escuta alguém falando assim, o mercado de turismo cresceu 5%, tal. Está falando da CAGR desse mercado, beleza? Então você viu no escala de growth, de rate, precisa dar uma olhada. Mas, de qualquer forma, é uma taxa que mostra um pouquinho como o mercado está se comportando. Não é apenas ao longo do ano, não, né? Tá? Diferente, não é apenas ao longo de um ano, pode ser... A CAGR, no caso, ao longo de um ano, onde o pessoal trabalha, mas você consegue trabalhar em outros períodos, né? O conceito é o mesmo. Você pode trabalhar no semestre. Está muito na moda agora o quarter, né? O pessoal está falando isso. Como as startups norte-americanas estão usando esse termo do quarter de ano, está caminhando para isso aí também. Está ficando na moda. Essa taxa, para a gente poder colocar ela no trabalho, no nosso caso, a gente só encontra competição com a madeira convencional. Só que a madeira convencional, ela é majoritariamente destinada a papel e celulose. Então, assim, tem uma demanda, igual a demanda aumenta, mas assim, por causa de papel e celulose, como que a gente separa? Talvez tenha algum índice específico para o setor de vocês. Talvez tenha. Se não tiver, que talvez não tenha também, qual que é a sugestão que eu dou? É você considerar que você não pode usar isso como um fator totalmente relevante para o mercado de vocês. Né? Principalmente se tratando de papel e celulose. Né? Por exemplo, você pega hoje no Brasil, você tem a Fibra, a Suzano, mais umas 4 grandes, uma ditando o preço para a outra, uma funcionando no mercado totalmente comoditizado ali em cima. E aí, se você usa isso como um fator para justificar o que você está produzindo ou não, é falha. Pois é. Não, e mesmo que virasse, eu acho que ela não ia valer a pena. Concorda? Vocês concordam comigo? Que mesmo, é isso que é bacana de problematizar. Tipo assim, a nossa madeira poderia virar papel? Algum dia poderia, sei lá. Faz sentido? Papel está crescendo, consumo de papel está crescendo? Está crescendo por causa de embalagem? Não sei. Mas, tipo assim, tá vendo como é que é legal estressar um pouco? Nem sempre, às vezes, mudar de mercado é legal. Você mudar, produzir papel para cair no mercado comoditizado, depende muito da margem que está praticando, da estratégia da empresa, mas assim, você vai precisar de um volume gigantesco. Beleza, essa marca tem volume gigantesco, mas a margem faz sentido? Não sei. Entendeu? Mas é legal ter problematizado isso. Talvez tenha uma taxa de crescimento para... A de vocês é madeira plástica, né? Talvez vocês encontrem taxas de crescimento do mercado de imóveis, por exemplo. Você não consegue segmentar. Eu acho que tem. Para o mercado de imóveis, essas coisas assim. Para o mercado de imóveis faz mais sentido para vocês do que para o mercado de celulose, por exemplo. Muito mais sentido. Eu falo assim, para separar
separar isso, mas... Separa. Não coloca seco não, senão não vai estar legal não. Beleza? Taxa de mortalidade é um outro termo que a gente usa direto também. É basicamente você pegar o número das... Essa taxa de mortalidade, ela está falando das empresas que vão morrer ao longo do próximo ano. Então no Brasil, por exemplo, você deve ter ouvido falar isso. Ah, por ano, metade das empresas que nascem no Brasil morrem. Já viram esse conceito? Coisa nesse sentido? Às vezes vocês podem achar esse conceito de acordo com o mercado que vocês estão querendo mexer. Beleza? Tem várias razões para quebrar assim, tá, gente? Dá pra gente problematizar bastante, se vocês quiserem, nesse tema também. Tá? Que é o porquê que quebra tanto no Brasil, porquê que não quebra. Alguém quer problematizar um pouquinho? Não? Vocês estão muito mansos. Ó, então tá, vou falar a minha visão, vou ver se alguém vai contra. Já adianto que ela é polêmica. Quem aqui faz algum investimento no tesouro ou alguma coisa assim? Quem acha que isso é o melhor caminho para o Brasil crescer? Eu quero problematizar. Né? Isso. Vocês entenderam por que eu questionei isso? Ó, isso aí. É isso que eu quero estressar com vocês. Quando eu falo de taxa de mortalidade no Brasil, ela é altíssima. Ela é altíssima. E tem alguns fatores macroeconômicos que fazem isso. Uma delas é o nosso governo querer que a gente invista nosso dinheiro no tesouro. Como que ele faz isso? Deixando a taxa Selic alta. Vou tentar deixar isso mais claro, com um exemplo bem claro para vocês. Você quer comprar uma geladeira. Se a pessoa vira... Por que você quer comprar uma geladeira? Você quer uma geladeira porque você quer comprar uma geladeira. E aí, você cismou de comprar a geladeira e fala assim, olha, se você comprar essa geladeira hoje, ela é R$1.000. Você pode dividir essa geladeira, que vai sair por R$1.080 no final do ano. Você divide. Você fala assim, 80 conto, dividido em 12 meses? Dependendo da sua vida ali, você divide. Quando o governo bota uma taxa de juros alta, ele faz com o quê? Você vira e fala assim, o quê? Essa geladeira que era R$1.000, se você dividir ela de 12 vezes, ela vai para R$1.500, por exemplo. Aí você vira e fala assim, eu vou dividir essa geladeira? Não. Eu vou guardar meu dinheiro e comprar à vista, que aí eu vou lá e brigo com o vendedor e falo, não, à vista 500 conto, você tá dando? Meu dinheiro vale muito mais que isso. Você vai juntar seu dinheiro. Você junta seu dinheiro aonde? Debaixo do colchão? Não. Você junta seu dinheiro normalmente ou comprando título, colocando na poupança, uma série de coisas, né? Quando você faz isso, você não está movimentando a economia, concorda? Você está guardando um dinheiro pura e simplesmente ali. Consequentemente, você não está fazendo o vendedor das Casas Bahia ganhar comissão, certo? Consequentemente, você não está fazendo vender mais geladeira naquele momento. Consequentemente, você não está estimulando a produção de geladeiras. Consequentemente, você não está estimulando os componentes, as fabriquinhas que fazem os componentes de geladeira para fazer aquilo ali. E isso eu falei de uma geladeira. Pensa isso como escala de empresa. Toda empresa precisa de dinheiro para movimentar, seja para capital de giro, seja para estrutura, seja para uma série de coisas. Se a taxa de juros está alta, o capital para o empresário está muito caro também. E aí ele não consegue fazer investimentos que justifiquem ele abrir uma nova fábrica, ele botar um negócio lá na região de Mariana. Entendeu? Eu estou problematizando mesmo, porque a gente vai contra essa visão aí. Talvez isso é muito real. Tipo, meu pai, a empresa dele, a maior parte do dinheiro que ele ganha, ele investe em sistema financeiro. Ele não usa para reinvestir, abrir mais negócios. Isso é muito claro, porque está muito mais atrativo você deixar o seu dinheiro em algum lugar nesse tipo. Mas eu sinto que por que o governo faz isso? Por que o governo faz isso? Era essa pergunta que eu queria. Era essa pergunta que eu queria chegar. Quando você coloca o seu dinheiro no tesouro, o seu dinheiro na poupança, coisa nesse sentido, uma coisa que não te contam, na verdade você até sabe, é que o governo pode usar o seu dinheiro para fazer uma série de coisas quando ele está ali. Essa basicamente é a impressão. Você está emprestando seu dinheiro para o governo. Ele faz isso porque a nossa dívida pública é alta, a nível acima de 40% do que a gente gera de PIB, e ele faz isso para ele poder usar o seu dinheiro para amortizar a dívida. Né? Beleza? É isso que eu queria que vocês dessem uma pensada sobre essas coisas e tal. Por quê? Às vezes até pensar nos governantes mesmo, a gente elege essas coisas e tudo mais. Existe uma outra forma de diminuir a dívida pública que você acha mais viável? Existem várias formas de diminuir a dívida pública, né? Primeiro, essa aí não diminui a dívida pública de jeito nenhum. Ela só serve pra gente futricar nos juros ali e diminuir as coisas. Sim. Diminuir a dívida pública é realmente, é esse discurso bonito que a gente escuta direto. Que tem que diminuir a máquina pública.